Para você salvar o dependente químico, que é muitas das vezes a missão, né, da pessoa codependente, primeiro você precisa desencalacrar, ou seja, se você mudar alguns padrões de comportamento disfuncionais que estão encalacrando o meio de campo aí. Então, você poderá salvar alguém se você salvar-se primeiro nesse processo. E eu trouxe também, né, uma live falando essa relação simbiótica aqui da codependência. Você e o adicto encalacrados junto, um fomentando a doença do outro e vice-versa. Bem-vinda, Beatriz, muito bem-vinda aqui, que bom que você chegou. Eu falo também que a internação, ela é apenas uma fase do processo. Ela não resolve o problema do dependente químico. Por quê? Porque ela não tira a função das drogas do indivíduo. Muitas das vezes a família coloca expectativas irreais numa internação, achando que pronto, agora o problema vai resolver. Não, é melhor não criar expectativas irreais na esperança de uma mágica acontecer. Porque não tem pílula mágica no mundo da dependência química. Outra coisa é você não aceitar a realidade da doença da dependência química. Não aceitar a realidade da coisa não faz o problema desaparecer. E eu trago a história aí do Ayrton Senna e Jim Potter para fazer aqui um paralelo com a vida do dependente químico e dizer que algumas pessoas vão morrer no processo. Sim, porque é o destino delas, é o resultado de um estilo de vida. Jim Potter, ele dá um salto para a morte. Ayrton Senna faz uma última curva também para a morte. E o dependente químico, em um estilo de vida autodestrutivo, muitas vezes ele vai dar esse salto para a morte. Sim, nós somos impotentes, nós perdemos o controle. E muitas das vezes o posicionamento da família disfuncional, esses posicionamentos encalacradores aqui, a pessoa ela não percebe, mas ela está aprisionada, ela está na areia movediça, aprisionada com esse outro, sem saber como agir, porque ela não tem estratégias de ação. Muitas das vezes, ela acaba cooperando com o uso de drogas do dependente químico. Ficar tentando convencer dos males das drogas, no manipular ou persuadir nesse blá, 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 blá. Evitar que as consequências naturais ocorram, consequências do uso, consequências da ativa, tentar evitar que essas consequências aconteçam, numa tentativa de proteger, você está facilitando o uso do outro, muitas das vezes. Então, o soltar, o entregar, o deixar fluir. Deus faz as coisas que compete a Deus fazer. Você não tem poder para controlar o outro e as coisas do outro, mesmo que você queira. Mas o soltar é o maior poder que existe. Quando você tenta controlar, você acaba sendo controlada nesse processo. A codependência é uma compulsão de obter sobre o outro o controle. Você está na compulsão tentando controlar a vida do outro. A família
como fator de risco no processo da dependência química. A família como fator de risco, onde a comunicação é disfuncional. A comunicação na dinâmica familiar não funciona. As conversas são indiretas, trianguladas, não tem objetividade. A fala quer mais complicar do que comunicar. Quer mais confundir e não esclarecer. Quer conflitos e não paz. Farpas, elas vêm junto numa conversa nociva, venenosa muitas das vezes. Não aceita a opinião do outro. Não quer nem escutar o que o outro tem para dizer. Convictos de que o jeito seu de ser é o único jeito de ver e interpretar a vida. Então, o tempo todo, vocês ficam ali engajados na missão de mudar o dependente químico por não aceitá-lo como ele é. Limitados ao seu jeito de ser. E vocês não conseguem mudar uma vírgula em si mesmos. Esperam ver a mudança no outro. É como se o dependente químico precisasse parar de usar drogas para que vocês possam viver felizes e realizados. A não aceitação da doença da dependência química é um primeiro erro da família codependente. A não aceitação da doença da dependência química e suas reverberações. Ao não aceitar o dependente químico como ele é, e os transtornos que ele causa no processo, você cria resistência no adicto. Sim, a dinâmica familiar é doentia. Existe a caça aos culpados, os julgamentos, os apontamentos de erro e falhas, ou expectativas irreais que permeiam os relacionamentos. Não sabendo como lidar ou comunicar com o adicto, acabam reagindo aos seus comportamentos nos moldes aqui dos padrões repetitivos. E existe o triângulo dramático, que é um círculo doentio dos joguinhos emocionais da vítima, do salvador, do vilão, que são os personagens principais nesse enredo. Os relacionamentos são permeados pelos jogos de poder, controle, manipulação, emaranhamentos e encalacramentos aqui. As posturas estão em desordem. Então, esses são temas que eu venho trazendo, que eu venho trabalhando, que eu venho conversando com vocês aqui nas últimas lives, o que a gente estava conversando, né? Bem-vinda, Cristina Franco, bem-vinda, Diogo, bem-vinda, Ana Paula, muito bem-vinda a todos vocês aqui. Olá, pessoas, Cláudia Oliveira falando. Eu sou psicoterapeuta especialista em dependência química. A minha missão é guiar você para a tomada de consciência da coisa encalacradora na dinâmica disfuncional familiar. Te levar a entender como que você contribui para essa realidade acontecer. E que é possível desencalacrar o meio de campo, criatura. Se a sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. Quando eu era dependente químico, a chegada no fundo do poço me trouxe a visão, um despertar da consciência. Foi então que eu fiz um movimento de tirar o foco do problema, das drogas, e buscar a solução. Um novo estilo de vida, longe das drogas. A receita é simples, é basicamente isso que um dependente químico precisa para sair das drogas. É basicamente isso.
Eu precisei de uma nova programação. Eu precisei desidentificar do personagem do dependente químico. Porque eu estava emaranhada com as drogas. Eu sentia que estava fusionada ali na linha do tempo, onde eu vivia num vácuo entre passado, presente e futuro, identificada ali ao personagem da drogada. Eu pensava, eu sentia e eu agia como um drogado. Essa nova programação, ela me ajudou a desidentificar do personagem do dependente químico. Eu precisei desenvolver uma nova versão que me deixava agora confortável fora do ambiente das drogas. Com base nos meus próprios termos. Que foi quando eu ativei os meus princípios de vida, os meus valores, que fazia sentido para quem eu queria ser. Tal motivação encontrada para realizar essa transformação era sustentada ali a partir da expansão do nível de identidade. Quando eu expandia o meu nível de identidade, que eu saí da identidade do adicto, da dependente químico, da drogada, e a programação me ajudava a ter autoconhecimento, a ampliar essa visão. E os resultados eram atingidos, então, em etapas, que foram aqui as fases da recuperação. Qual era o problema real que eu tinha por trás da dependência química? O que me impedia de seguir para a vida era o medo da vida. Era o medo de encarar a realidade. E eu refugiava nas drogas. Então, a ausência de clareza me levava a essa confusão, que me levava a paralisia e encalacramento. No desidentificar do personagem do dependente químico, ao desidentificar dessa personagem e transitar para algo novo, ou seja, reprogramar um novo estilo, eu volto a funcionar. E quanto mais específica, quanto mais clareza, quanto mais foco, quanto mais objetividade, mais chance eu tinha de desencalacrar. Ou seja, o que eu precisava naquele momento? Ser específica para onde que eu queria ir. Ter clareza do que eu estava buscando. Ter foco e objetividade na ação. Muito bem. O medo tem 1000 olhos. É um provérbio chinês. O medo tem 1000 olhos. O que acontece? Nós passamos a vida sofrendo por coisas que pode acontecer em algum momento, alimentando um estado ansioso com medos fantasmagóricos, ou encalacrado com coisas que já passaram, mágoa, ressentimento, depressão. Quais são os medos que alimentam a sua codependência? Se vocês quiserem digitar aí para mim, eu vou lendo aqui. Quais os medos, agora nós estamos falando da codependência. Eu trouxe uma parte aqui da minha experiência, né, de como eu fui desencalacrar meu processo lá atrás da dependência química, né, me tornando aqui uma nova versão mais ampliada, né, mais ampla de mim mesma, para funcionar na vida no mundo sem drogas. Eu precisei desidentificar do personagem do dependente químico. Agora, trazendo o tema para nós enquanto codependência, o medo tem 1000 olhos.
quais os medos que alimentam a sua codependência. Bem-vinda, pessoas. Eu vou esperar vocês colocarem aí quais são os medos que você tem, que medos que você vem nutrindo, quais os medos com relação ao adicto, ao dependente químico. Bem-vindo, Ângelo. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Adriana. Quais são os medos aí que você percebe, né? Bom, enquanto vocês colocam aí, eu ouço muito, né, as mães dizer o medo do meu filho ir preso, o medo dele morrer, ou dele não se realizar, dele não conseguir ser feliz, o medo dele não ser capaz de ir para a vida, o medo que ele vá ter problemas com a polícia ou problemas com o traficante, medo do próprio dependente químico, medo de sentir medo, medo do amanhã, medo do que terá sido, do que está por vir, medo do que está se passando aí fora, que você não tem controle, medo de internar o dependente químico, medo dele continuar a usar drogas, medo do que está se passando dentro da internação, medo quando ele sair, como vai ser quando ele voltar para casa, e agora? E o que vai ser agora que ele voltou, se ele recair? Medo, medo, medo. E ainda, você vê, por trás do cenário do dependente químico estão os seus medos de encarar a realidade, os seus medos de olhar para a verdade, os seus medos do que vai acontecer e você ter que sentir, o medo de se autorrealizar, o medo de encarar os seus encalacramentos, os medos reais que você prefere se esconder atrás do problema aqui do dependente químico, os medos alimentando os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, que é medo de sentir medo, e essa desregulação emocional que vai criando estados crônicos, que eu chamo aqui de encalacramento. Esse encalacramento onde percebo vocês fundidos aqui, ó, com o problema. Então, é desse processo que eu quero trazer hoje para a gente trabalhar aqui. A ansiedade, ela desemboca na síndrome do pânico, por exemplo, em estado crônico. É um adoecimento. E o que acontece quando você está nesses estados de ansiedade? É um movimento mental dentro. Para você ir para o estado saudável, esse movimento precisa estar fora, precisa estar acontecendo aqui fora. Mas diante de situações de perigo, o corpo muda de estados, ele vai para um estado de alerta e prontidão, porque há um perigo acontecendo. A Regina está falando, medo de quando ele estiver trabalhando e receber o primeiro pagamento e voltar a usar drogas. Bem-vinda, Isileide. Muito bem, Regina. Né? Ele começa a trabalhar, em vez da gente ficar aliviado porque ele está trabalhando, não, é medo que ele vai receber o salário e agora o que ele vai fazer com o dinheiro, ele vai usar, né? Então é isso. Aqui, diante das situações de perigo, então, o corpo, ele muda de estado, ele vai para esse estado de alerta, de prontidão. Ó, o medo tem 1000 olhos, né? Aí ele vai ficar, ó, caçando em cada detalhe, né, por detrás das coisas, qual é o perigo, onde está o perigo. E ele vai escafunchar tudo, milimetricamente, atrás do perigo. Essa é uma resposta do nosso mecanismo de defesa, que está agindo e sendo orquestrado
pela ansiedade. Há uma desregulação emocional, que é a resposta do nosso sistema nervoso central, que nos emite aqui, ó, um sinal, né, de um mecanismo de defesa. Ó, tem um perigo. Fique alerta. Alguma coisa está acontecendo. Então, uma resposta ativa de sobrevivência que vem é o medo, né? Que é a resposta ativa aqui do medo é a fuga, né? Quando eu tenho medo, eu quero fugir, né? Outra resposta de sobrevivência que a gente tem, que é a raiva, é de lutar. Quando eu fico com raiva, o que eu quero? Ó, eu quero, né, partir para cima, eu quero lutar. E tem ainda a resposta de dissociação e congelamento, que é essa paralisia. Quando você tem uma resposta passiva. É uma ativação e desativação do estado de estresse. Isso acontece naturalmente no nosso corpo, cada vez que ele sentir que você está em perigo, que tem alguma coisa acontecendo, que tem alguma situação em que os seus limites estão sendo invadidos. Após lidar com a situação de crise, a gente volta ao estado normal. Então, até mais, Sônia. Depois você vê a live, vai ficar gravado, então. Após, então, passamos pela situação de crise, a gente volta ao estado normal e desativa aqui, né, o nosso mecanismo de defesa. O que acontece? Uma situação ativa traz para mim uma situação de perigo. O meu pensamento, ele fica jogando mensagens em estado de alerta, dizendo que tem alguma coisa, né? E aí o meu sentimento, a minha emoção aflora, então, esse mecanismo de defesa, e eu vou ter alguma ação decorrente da resposta que o meu sistema nervoso, o meu mecanismo de defesa aqui está me alertando. Como você interpreta esses eventos, a forma como você dá significado é o disparador emocional. Traz à tona o transtorno de ansiedade, o pânico, o que gera o seu sofrimento psíquico. Então, segundo o modelo ABC do Albert Ellis, o A ativa o evento. Há um evento, algo acontece, né? Vamos supor, o dependente químico no uso de droga, você liga para ele não atende o telefone. Daí vem o B, as crenças, né? Aquilo que você pensa, o que pode acontecer, aquilo como que você, os seus medos fantasmagóricos aqui, né? Ele cria uma crença de que alguma coisa pode ter acontecido, e esses medos fantasmagóricos aqui, então, gera uma consequência, que é a resposta emocional à sua crença. Essa resposta emocional pode ser o ataque de pânico, pode ser o transtorno da ansiedade. O primeiro passo que eu preciso é identificar esses padrões de pensamentos, sentimentos e crenças irracionais que levam ao sofrimento psíquico. Então, o que eu preciso no primeiro momento? Eu preciso identificar o que está acontecendo. Esses padrões de pensamentos, sentimentos e crenças aqui. Tais crenças, elas propagam e ativam as desordens de ansiedade, como a síndrome de pânico. Por outro lado, desafiar essas crenças e aceitar a realidade como ela é, viver o momento presente de acordo com aquilo que é de fato, o que está dado na realidade, de verdade, ficar com aquilo que é e atravessar os processos difíceis quando eles ocorrer, ao ser capaz de ficar com aquilo que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, há uma liberação e o fim do sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
Dor inevitável, sofrimento opcional. O problema não é você sentir a ansiedade. Ela até ajuda a gente a responder a essas demandas. A questão, o problema, é o não desligamento dessas ativações. É quando não ocorre essa desregulação, acontece, e não ocorre o processo de voltar para a regulação normal aqui. Você está ativado no estado crônico do transtorno da ansiedade, né? E aí você vai começar a ter o quê? Esses ataques de pânico aqui. Há uma acumulação e cronificação desses estados que não voltam para a regulação normal. O medo tem 1000 olhos. E aí você continua ativada aqui. Não tem senso de segurança, não tem relaxamento. Habituada ao estado de estresse, de ansiedade, você continua vibrando no medo, mesmo quando você não está mais em situação de perigo. Mesmo quando não está acontecendo nada. E o que preciso me orientar, saber aqui? Cuidar de si é a base. O autocuidado para lidar com a ansiedade é um relacionamento interior. Como que você recebe o que você sente? Reconhecer os padrões do medo quando estão ativados. Como que você alimenta ou tenta desconectar disso? Porque não sentir esses estados não faz eles desaparecer também. Aí vai surgindo as manifestações psicossomáticas, que vai reverberando em outros sintomas. Bom, a codependência é uma síndrome. Você tem uma síndrome de salvador, de querer agradar o outro, de querer salvar o outro. Como que você reconhece os seus padrões, os seus gatilhos de ansiedade a cada vez que você se coloca nesse lugar de ter que agradar o outro, ou de ter que salvar o outro? A tomada de consciência do problema é o primeiro passo para que você possa, de forma específica, tangível e mensurável, seguir para a solução. Albert Einstein, ele vai dizer que você não consegue resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que você usou para criar o problema. Então, quando eu tomo conhecimento, eu consigo modificar atitudes, sentimentos, crenças encalacradoras. E o recurso que você tem aqui é esse senso de segurança. A segurança é o antídoto da ansiedade. Então eu preciso ter critérios de padrões de descanso. Eu preciso liberar respostas de estresse. Porque quando o evento termina, essa descarga de liberação acontece e eu volto ao normal. O meu corpo, ele precisa sentir seguro para sair desses estados de ansiedade. E para isso, eu quero fazer com vocês aqui um exercício para você desidentificar da sua ansiedade. Assim como eu disse no início da live, como que aconteceu no meu processo enquanto dependente químico, que eu fui desidentificando aqui do personagem do dependente químico, para eu virar as costas para esse ambiente da droga, né, e encontrar uma nova versão minha, né, que eu pudesse funcionar na vida. Aqui então também, dentro desse processo, é o mesmo modelo, é a mesma situação. Essa desidentificação desses estados de ansiedade em mim. Eu quero então fazer o exercício com vocês, para que vocês possam descobrir como que você percebe, né? Como que você
percebe esse estado chegando, sendo ativado da ansiedade e como que você faz para lidar com isso em você. A desidentificação, então nesse momento eu convido vocês a respirar fundo e entrando em contato com o corpo. Volte a sua atenção para o corpo aqui, respire fundo. E nós vamos usar uma técnica, uma abordagem aqui, em que eu uso 3 frases para você chegar no lugar que eu quero te convidar a chegar. Onde que você possa, então, desidentificar dos seus estados de ansiedade. No primeiro momento, agora que você já está focada, com a atenção voltada para o corpo, respire fundo, se for possível. Se não estiver na direção, feche os olhos por um momento e sinta o seu corpo. Sinta como você está se sentindo dentro de você. E eu vou trazer aqui então a ansiedade para ser trabalhada. Eu gostaria então que nesse momento você repetisse mentalmente comigo: eu sou ansiosa. E sinta, receba isso dentro de você. Eu sou ansiosa. Perceba como o seu corpo sente isso, qual a sensação sentida aqui. E tire uma foto interna de você mesma e coloque de lado. Muito bem. Agora, no segundo momento, eu quero que você formule comigo mentalmente: algo em mim é ansiosa. Mais uma vez, vai sentindo como que o seu corpo recebe isso. Algo em mim é ansiosa. E fique com isso um pouco, vai sentindo a sensação no corpo. Perceba como isso chega para você. Tire uma foto interna quando você tiver essa percepção. Algo em mim é ansiosa. Algo em mim é ansioso. E mais uma vez, pegue essa foto e coloque de lado. E agora, no terceiro momento, formule novamente a frase mentalmente comigo: eu percebo algo em mim que é ansioso. Eu percebo algo em mim que é ansioso. E agora sinta isso dentro de você. Perceba essa sensação sentida. Se permita essa autopercepção. Eu percebo algo em mim que é ansiosa. Muito bem. Essa percepção sentida, você tira uma terceira foto e deixe de lado. E vai percebendo como que um grande alívio quando a percepção se forma. Essa atenção, quando ela volta para o corpo, que ela cria esse espaço, ela toma consciência do corpo. Quando você percebe essa sensação, essa vivência interna, e você começa a ter esse relacionamento interior, qual é a diferença aqui? Quais são os impactos sentidos quando você dizia, eu sou ansiosa? Você estava aqui emaranhada, fusionada aos seus emaranhados, às suas emoções, a esse estado de ansiedade. Quando você diz, eu sou ansiosa, é como se você fosse a ansiedade em pessoa. Mas quando você percebe
algo em mim é ansioso, então você começa a fazer esse processo de perceber que algo em você está ansioso. E quando você diz, eu percebo que algo em mim é ansioso, você desidentifica. Esse processo, esse relacionamento com isso em mim, quando eu percebendo aquilo que chamamos de algo, então esse movimento, ele abre espaço para você conhecer e relacionar com esse algo em você. E você olha no seu estado de consciência um eu mais amplo. Não sou só essa ansiedade, só esse estado ansioso. E você pode dizer, olá, eu vejo você. Eu estou aqui agora. E nesse momento, essa self-presença, essa sensação sentida, ele se coloca, ele pode se comunicar a você, ele pode trazer para você qual é o perigo que ele está sentindo, o que ele está te protegendo, com o que ele está preocupado, para que ele precisa dessa ansiedade. E o eu na presença vai perceber, né? Você não é a sua dor, você não é a sua vergonha, você não é a sua raiva, a sua tristeza, o seu medo, a sua culpa, o seu luto. Você é esse espaço, é essa consciência, é esse que percebe. Você é esse que tem a consciência, esse amplo aqui, que percebe esse estado self em presença. Algo em mim é ansioso. No caso do dependente químico, os medos encalacradores de encarar a realidade os leva a alienar no uso e abuso das substâncias psicoativas. Eles vivem em estados emocionais desregulados e buscam, por meio das drogas, aliviar ou anestesiar as suas dores existenciais. Eles não conseguem funcionar na vida sem buscar na função da droga tal entorpecimento. E como que podem mudar isso? Como que eles mudam isso? O que determinava para mim o meu comportamento enquanto adicta era a identidade em que eu estava vestida. Era essa identificação ao personagem do dependente químico. Eu vivia para usar e usava para viver. Eu não sabia funcionar fora da droga. E para desencalacrar, eu precisava ser reprogramada. Tudo em mim precisava alinhar-se em um propósito comum, que era parar de usar drogas. O sentir, o pensar e o agir, tudo na mesma direção. E eu precisava ser específica. Ser específico é poderoso para sair disso. Não existe mudança sem visão. Essa visão aqui é um novo estilo de vida. É para onde eu estou indo, é o que eu estou buscando no meu processo. Não existe uma mudança sustentável sem essa expansão do nível de identidade. Ou seja, eu preciso desidentificar desse personagem, o dependente químico, o ansioso, e ser a consciência que percebe o personagem atuando. Criar outros papéis que vão exercer outras funções além daquela que somente o uso de droga traz para o dependente químico. E quem sustenta essa expansão da identidade é o meu novo estilo de vida. Ou seja, a visão. Então, para terminar aqui hoje, né, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colocar aí, ou deixar depois nos comentários,
A jornada de autoconhecimento nos leva à cura. Dentro do processo da codependência, se você quer salvar o outro, primeiro você precisa do nosso lema aqui. Salva, salvando-se no processo.